22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Obrigado, Rodrigo. A palavra, por favor. Eu que agradeço, Pedro. Boa tarde. Agradecer especialmente pelo convite. Apesar de estar com uma forte gripe, fiz questão de estar aqui, de conversar com vocês. E a FENARROZ também é lugar para trazer a família, então trouxe a minha família. Peço desculpa, algum chorinho, alguma coisa ali. Mas é para a gente realmente, em família, aproveitar um lugar como esse, prestigiar e participar. Então, trouxe alguns pontos aí para a gente conversar e discutir. Primeiro, quem somos? A Connect Farm, ela é uma empresa que teve sua origem aqui em Cachoeira do Sul, quer dizer, a origem foi no estado do Rio Grande do Sul, a união de algumas pessoas que tinham um ideal, um objetivo de construir a agricultura de uma forma diferente. Então, muito do que a gente conversa hoje dentro da Connect Farm foi desenvolvido nas lavouras dos produtores em Cachoeira do Sul. Essa é a parte mais legal de tudo isso. Nós temos como base, como pilares, esses 4. A gente entende que como empresa hoje, não como uma consultoria tradicional, a gente já não se enxerga mais como uma consultoria tradicional, mas uma empresa que traz indicadores técnicos, que vai trazer informação técnica, indicadores, para que esses indicadores, quando interpretados por profissionais, agrônomos, produtores, ou nós mesmos, a gente possa tomar a decisão que vai melhorar a nossa produtividade. Hoje a gente consegue entregar, em média, um 15% de rentabilidade a mais para os agricultores que trabalham com a gente. Só que não pode produzir a qualquer custo. A gente tem que produzir olhando para a sustentabilidade. O que quer dizer isso? Tem que produzir olhando para a conservação do solo, para o acúmulo de carbono, para que a gente tenha solos cada vez mais rentáveis, férteis e sustentáveis. O que a gente faz, de fato? Hoje a gente coleta informação dos agricultores. Que tipo de informação? Dados de solo, de clima, histórico de produtividade, imagem de satélite, dados disponíveis desse agricultor, passa tudo isso num liquidificador que a gente chama de algoritmos, numa base de dados, e a partir daqui, então, a gente interpreta essas informações para gerar esses algoritmos. Para quê? Para que o produtor ele tenha segurança, quando ele vai tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão assertiva e que vai funcionar para ele na propriedade dele. Quando a gente analisa a jornada do agricultor, e eu me incluo como agricultor, inclusive eu tenho uma área de produção aqui em Cachoeira do Sul, a gente vê lá que o agricultor, de forma geral, a gente está falando, claro, não daqueles mega agricultores lá do Mato Grosso, mas da grande maioria, de 75% do universo de agricultores no Brasil, que tem aí até 3 mil hectares, ele toma uma série de decisões para poder fazer a sua lavoura. Ele precisa escolher lá qual o fertilizante que ele vai usar, que dose, como é que está a parte química e física do solo, que nem o Alberto trouxe para a gente aqui, qual o material genético que ele vai escolher, quais são os produtos que ele vai usar, quando que ele vai plantar. A Zananda trouxe aqui, épocas de plantio diferentes, com influências diferentes em função de clima. Tudo isso são informações para que a gente gere o quê? Planos, ou seja, planos de manejo, planos de culturas. Então é isso que a gente trabalha. Se a gente analisar hoje, a produção está distribuída em pilares na nossa visão. O primeiro deles é o solo. Então eu preciso trabalhar a fertilidade do solo, preciso conhecer a fertilidade do meu solo. E hoje tem diversas formas de fazer isso, a principal delas é através de análise química e física do solo. O segundo pilar é a genética, ou seja, eu escolher uma boa cultivar para o lugar certo, isso traz muita rentabilidade. Para quem já conversou, já me ouviu falando, eu tive uma experiência alguns anos atrás na Argentina, e lá estava um pessoal apresentando a rede de ensaios, lá os resultados das redes de ensaios de cultivares na Argentina. E aí eles mostraram lá, de todos os ensaios de variedade, qual foi os fatores que mais impactaram na produtividade. E 30% da variação de produtividade, ou seja, de produzir mais ou produzir menos, ele estava explicado por escolher a variedade certa no lugar certo. Ou seja, escolher a data de plantio e escolher o ciclo da cultivar. 30% da produtividade. Eu me dei conta de que eu poderia fazer o melhor trabalho de fertilidade do solo possível. Tem excelentes empresas que fazem bons trabalhos de agricultura de precisão, por exemplo, e muitas vezes a gente não tem resultado. Porque eu posso plantar uma variedade numa época errada, não conseguir aproveitar o máximo de radiação solar, de chuva,
e esconder o trabalho de solo. 30 sacos em 50 sacos são 15 sacos para mais ou para menos de produtividade. Então é muito importante. E a segunda informação que eu aprendi nessa viagem foi quanto custa para o agricultor escolher data de plantio e cultivar, e grupo de maturação. Quanto custa escolher variedade e escolher data de plantio? Foi um soco no estômago, né? Assim, pô, cara, como que a gente faz isso no Brasil? A gente vai no dia de campo, vê a que foi mais bonita, a que foi melhor, e escolhe a variedade assim. Então a gente passou a olhar as áreas de uma forma diferente aqui na Connect Farm. E aí sim construir planos de manejo, que eles têm que ser implementáveis, não pode ser qualquer plano de manejo. Né? E aí sim, no final é importante fazer uma avaliação do sistema. De como é que foi, o que eu fiz, o que eu apliquei, que resultado que eu tive. E como que a gente faz isso? Né? Quem é produtor, aluno, estudante de agronomia, que já foi no campo alguma vez, sabe que a gente está caminhando numa lavoura, tem lugares lá nessa lavoura que as plantas estão muito bem, as plantas estão altas, daqui a pouco a gente está caminhando, daqui a pouco fica pequeno, daqui a pouco está muito pequeno, essas plantas. Ou seja, existe uma variabilidade espacial. Né? Na Connect Farm a gente passou a enxergar isso como ambientes de produção, ou zonas de manejo. Né? Então, eu tenho hoje, através de tecnologias como imageamento de satélite, querendo ou não, toda semana passa um satélite aqui e tira uma foto das nossas áreas. A gente querendo ou não, está lá, disponível para qualquer pessoa que entra lá no playground do Sentinel, né, ele pode baixar essas imagens e processá-las e trabalhá-las. Né? E a gente então processa essas imagens e consegue enxergar os locais onde as plantas se desenvolvem menos, médio e mais. E caracteriza esses ambientes e dá nome para eles. Não, eu sei que aqui a planta vai melhor e aqui a planta vai pior. Então, através dessa série histórica de imagens que a gente vai juntando e do histórico de produção, a gente consegue chegar aí, através do contorno da área, de uma análise de imagens históricas. Se o produtor tem os dados de produtividade, seus mapas de colheita, a gente consegue, então, construir um mapa e entender, olha, aqui normalmente eu colho mais e aqui normalmente eu colho menos. A partir daí, a gente passa a fazer o que a gente chama de engenharia reversa. Bom, se eu sei onde eu colho mais, mas essa tecnologia ela não me diz por que eu colho mais e não me diz por que eu colho menos. Ela só diz assim, ó, ali vai bem a planta e ali vai mal. Só isso. Então a gente direciona a amostragem de solo para os locais onde as plantas vão melhores, médias e onde elas vão mal. E aí eu consigo entender da parte química, física e biológica do solo. Daqui a pouco o pessoal vai falar aí da Connect Bio, né? Da parte biológica do solo, como está se comportando e poder entender, então, resultados. Por exemplo, esse aqui é uma análise de compactação, olha só. Naquela parte em vermelho dessa área, trazendo um exemplo prático, ó, aqui, lá naquela área em verde, ó, eu vejo que a compactação acima de 2.000 aí, kPa, aos 30 centímetros começou a aparecer um certo grau de compactação. Já na área em vermelho, ó, aos 10 centímetros começou a aparecer compactação. E os professores trouxeram aqui para a gente que compactação de solo é um fator determinante da produtividade. Agora, eu sei, então, olhando o meu mapa de ambiente, eu sei que esse vermelho aqui eu tenho um problema de compactação. É em toda a área? Não. Eu preciso escarificar tudo? Não. É só onde está vermelho. Entenderam? Simples assim. Quando a gente olha para a parte química, análise 0 a 15, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu começo a ter indicadores, porque agora eu sei, né? Bom, ó, as análises de solo que eu coletei lá na parte em verde, elas estão me dizendo que onde eu tenho mais saturação de base, olha aqui, está caracterizando o meu solo. Ah, olha, ele é um solo mais pesado aqui no vermelho, tem uma CTC maior, então eu tenho um pouco mais de argila, mas coincidentemente, onde eu tenho aqui ó, mais saturação de base, eu tenho mais desempenho. Então, ou seja, eu tenho uma estratégia aqui que eu já posso usar. Bom, então quer dizer que se eu aumentar minha saturação de base na área em vermelho, eu posso ter um melhor desempenho nas minhas plantas, porque nas áreas em verde, que tem mais saturação de base, eu tenho melhor desempenho das plantas. E aí, claro, que aqui eu trouxe um exemplo didático, nem sempre é assim tão escadinha, e às vezes o problema das áreas do agricultor pode nem ser fertilidade. Pode ser que seja outra coisa, pode ser que seja compactação, como a gente trouxe, né? Mas olhando do ponto de vista de fertilidade, eu vejo, ó, eu tenho aqui meus níveis de cálcio, e onde eu tenho mais cálcio, produz melhor, onde eu tenho menos cálcio. Ou seja, a planta se desenvolve melhor. Vou trazer por esse conceito. E aqui onde eu tenho um pH melhor, eu tenho... E parece lógico isso aqui, né?
Parece lógico, né? Então, aqui um exemplo didático para a gente entender. Então, a partir dessa metodologia, eu posso traçar exatamente qual estratégia eu vou usar de correção de solo, de fertilização, para poder chegar no meu resultado. Então, aqui tem, por exemplo, olha aqui para fósforo. Precisa eu aumentar meu fósforo para mais do que 23 ppm, por exemplo? Não, não precisa, porque na área em média, aqui onde a planta está indo mais ou menos, já tenho 26 e não preciso. Mas aqui na área onde eu tenho 15 ppm, bom, aqui compensa eu aumentar um pouquinho mais, jogar um pouco mais, assim como fazer uma correção de potássio. Então, eu tenho direcionadores aí para me ajudar a tomar a minha decisão e ver os resultados. Bom, quando eu vou... Nós estávamos falando no início sobre, bom, como é que eu escolho as cultivares, né? Depois eu vou trazer alguns exemplos disso. A gente começou a enxergar, e nós temos uma base de dados hoje de mais de 200 mil análises de solo. A gente começou a mais ou menos 12 anos atrás, eu comprei um monitor de colheita, né, e eu comecei a ver o seguinte, olhando o monitor de colheita, olhando os dados de fertilidade, nem sempre as coisas faziam sentido, né? Nem sempre as áreas que eu tinha melhor fertilidade, as áreas que eu colhia mais. Eu queria entender isso, por isso trabalhar os modelos de ambiente. E ao longo do tempo, quando eu consegui juntar esses dados de fertilidade com os dados de produtividade, a gente conseguiu construir correlações, ou seja, dados que diziam o seguinte, olha, toda vez que o meu fósforo, o meu potássio, o meu cálcio, o meu magnésio está desse jeito aqui, ó, eu tenho uma boa produtividade. Toda vez que o meu cálcio tem algum problema aqui na minha fertilidade, normalmente as plantas não vão bem e eu não consigo ter um bom desempenho produtivo. A gente chamou isso de Índice de Gestão Ambiental, a gente chama de IGA. Né? Esse índice ele me diz o seguinte, olha, nas áreas em verde, quando eu tenho um IGA acima de 8, significa que eu tenho uma área de alta fertilidade. Ou seja, o meu conjunto químico da minha área ele está muito bem organizado e nessa área ele pode me entregar uma alta produtividade. Onde eu tenho uma área, por exemplo, na área em vermelho aqui, onde tenho entre 5 e 8, entre 5 e 7, eu tenho um IGA médio, e abaixo de 5, então eu teria um índice baixo, né, de fertilidade. E a gente consegue, então, traduzir isso em mapas de aplicação de taxa variável, e eu consigo, então, fazer uma aplicação específica para as áreas em vermelho, amarelo e verde, e aqui um exemplo, né, cloreto de potássio, enxofre, calcário, todos os mapas eles passam a ser direcionados por ambiente de produção. Para que no final, a gente conhecendo o nosso ambiente, conhecendo essa interação de como isso funciona, a gente possa ter em todos os ambientes plantas com alto desempenho. E aí eu consigo melhorar a minha média de produtividade. E aí eu trago não dá para chamar de brincadeira, né, mas um exercício. Essa é uma área aqui em Cachoeira do Sul, de um agricultor, né? A gente já viu que áreas de IGA baixo, médio e alto, então as áreas em verde são as áreas que têm um índice de gestão ambiental alto, ou seja, tem alta fertilidade, as áreas em amarelo são as áreas médias, e as áreas em vermelho são áreas de baixo potencial de fertilidade. Se eu perguntasse para vocês hoje, olhando para esse mapa, quais são as áreas arrendadas dessa fazenda e quais são as áreas próprias? Alguém conseguiria me dar um chute com mais de 80% de acerto? Não precisa acertar na mosca, mas alguém conseguiria ter uma noção de quais são as áreas arrendadas, sabendo que verde são de alta, amarelo de média e vermelho de baixa. Quais são as áreas arrendadas dessa fazenda? Aí tem 1.000 hectares. Quais? As áreas vermelhas, indicadores. Por quê? Não vai fazer investimento numa área de terceiro, né? A gente acabou de ver que uma das limitações do investimento em irrigação é porque a maior parte das nossas áreas são arrendadas, né? Alguém de vocês já esteve nessa área? Essas áreas são áreas arrendadas e essa aqui é uma área arrendada. O resto são áreas próprias, essas aqui foram as últimas áreas adquiridas, e as áreas em verde são áreas que já foram adquiridas há mais tempo por esse agricultor. Esse é o poder que tem a informação, a gestão dos dados. A gente pegar um conjunto de uma propriedade, analisar suas informações e entender como é que ela está dentro do seu nível de fertilidade, do seu desenho, do seu desempenho. Essa área arrendada aqui, ele nem planta mais, ele já entregou. Então, não vale a pena fazer investimento aqui de fertilidade, então já entregou essa área. Então, é isso que tem o poder da informação e da gestão de dados, a gente poder saber. E agora eu sei o seguinte, olhando para esse mapa, digamos que ele ainda plantasse todas essas áreas, né? Eu posso, olhando para esse mapa, eu posso escolher cultivares para as áreas em verde, para as áreas em vermelho e para as áreas em amarelo, não posso? E direcionar. Adianta botar uma Zeus aqui nessas áreas em vermelho? Qual é o meu resultado esperado? Então,
A metodologia que a gente desenvolveu a partir do índice, né, do IGA, desses indicadores, é essa. É poder ter um dado da sua área, do meu talhão, para poder ajudar na escolha da cultivar. E aí a professora Zananda trouxe uma informação muito legal aqui, né, que é eu tenho períodos do ano onde eu tenho mais oferta de água, mais oferta de radiação solar, né, onde o clima é melhor. Então, e essa época do ano ela é definida, porque o Sol passa aqui sempre na mesma posição. Né? A chuva pode variar, obviamente, mas existe um padrão. E eu me lembro uma informação que ela trouxe aqui, olha, esquece chuva em janeiro. Não foi? Chuva em janeiro é limitante para a gente. Depois dessas informações, se eu tenho a minha variedade de alto potencial produtivo, a Zeus, por exemplo, né? como a professora trouxe aqui, eu tenho a minha área de maior potencial de fertilidade. Quando que eu vou plantar essa variedade? Se eu plantar Zeus na área em vermelho, para que ela floresça em janeiro, eu vou ter um bom resultado? Então, eu tenho que cuidar que a Zeus seja plantada nas áreas em verde, no melhor período de chuva, na melhor época de plantio. Isso vai fazer o quê? Com que eu maximize todos os fatores de produção e atinja meu resultado. Esse é o trabalho de planejamento que a gente faz. Olha que legal esse agricultor. Aqui está uma sequência de áreas, todos os talhões da propriedade. Né? Aqui tem as datas de plantio, elas estão em ordem cronológica. E a gente vê o seguinte, né? Os talhões, aqui está o IGA deles, né? Vermelho e amarelo. A gente vê os talhões de menor fertilidade são os que ele tem pior desempenho. Né? Coincidência ou não, são os talhões que ele deixa para plantar por último. Né? Se eu plantar por último, se eu plantar uma área verde na melhor época, eu posso maximizar ela. Assim como se eu plantar uma área vermelha ruim no melhor período, eu não vou conseguir atingir o maior potencial daquela área, mesmo que eu plante na melhor época de clima. Entenderam? Então, olhando, eu vejo o seguinte, ó, a melhor época de clima para essa região é o início aqui, o final, a segunda quinzena de outubro. E esse cara está plantando as áreas de médio potencial na melhor época de plantio dessa região. Está vendo? Quer dizer, que só aqui eu tenho uma oportunidade de ganhar mais ou menos 6,26 sacos, simplesmente se eu inverter essas épocas de plantio e priorizar a melhor época de plantio com essas áreas em verde. Eu consigo, olhando só para as informações dele, para os dados dele, eu consigo ganhar 6 sacos mais só trabalhando com a época de plantio. Esse é o poder dos dados, da informação. Por que isso é assim, né? As empresas que desenvolvem genética, elas pesquisam muito e cada cultivar tem seus comportamentos. Por exemplo, olha esse material aqui, ó. A 5958 comparada com a 5909. O que está me dizendo aqui? Áreas de IGA baixo, ou de baixo índice ambiental, e aqui cada linha dessas representa uma variedade. Eu vejo que a 5958 ela sempre é um pouco superior à 5909 em produtividade. E à medida que aumenta o nível de fertilidade, ou seja, que o meu índice ambiental é melhor, a 5958 sempre produz melhor que ela, que é a 5909. É uma característica genética. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma 61 e 59 e uma 5947, dois materiais genéticos, eu vejo o seguinte, ó. Se eu tenho um ambiente de baixa fertilidade, a 5947 ela produz menos. Agora, se ela for uma área de alta fertilidade, tem uma tendência dela produzir mais. Lembra de escolher a genética certa para o ambiente certo? E aqui a Zeus, ó. Se eu plantar Zeus e comparar com a 5445, material um pouco mais antigo, mas que é altamente produtivo, né? Numa área de baixa fertilidade, provavelmente não vai valer a pena comprar Zeus, porque a semente vai ser muito cara comparada a uma 5445 e as duas vão entregar uma produtividade muito semelhante. Agora, se eu tenho uma área de alto potencial produtivo, a Zeus com certeza vai entregar mais que a 5445, e são dois materiais que eu tenho um alto potencial de entregar resultado. Entenderam? E aí eu sei que material colocar na área certa. E qual que é a assertividade da escolha da genética hoje em cada área que a gente trabalha? A gente fez um exercício com esse agricultor. Ó. Aqui a cada área, a média de produtividade, a média da fazenda, e a gente considerou o seguinte, olha, se a área era de alta fertilidade e ele produziu acima da média, ele acertou a recomendação dele. O produtor sabe, ele está todo dia em cima das áreas dele, sabe onde é que a planta se desenvolve mais, ele tem possibilidade de ir melhor.
As áreas que eram de baixa fertilidade, ele conseguiu produzir bem? Ele também acertou. Ele botou uma variedade certa no lugar certo. Isso trouxe uma assertividade dentro da área desse agricultor de 70,8%. Em 70% de assertividade na escolha da genética. Quando a gente trouxe para uma avaliação dentro da Connect Farm, nesse GA, a gente conseguiu melhorar esse índice de 70,8% para 88%. Pode dizer, poxa, mas 18% de assertividade em escolher a variedade certa para o lugar certo na época certa. Isso representou 5,5 sacos a mais para esse agricultor. A gente está falando de escolher genética por ambiente. Variedade, ciclo, né, por ambiente. Assim era o desenho da área do agricultor, ou seja, do talhão melhor para o talhão pior, e esse foi como a gente entregou depois do primeiro ano. Uma estabilidade maior de produção, podendo colocar a genética certa no lugar certo. Né? E a gente está falando de previsibilidade, olha que legal. Né? Quando a gente vai olhar dados de clima, obviamente que acertar a previsão climática é um negócio muito complexo, muito complexo. Mas existem padrões de comportamento de clima. Né? Então, por exemplo, a gente contrata hoje um serviço de dados onde eu consigo olhar para a minha série histórica de produção e ver o seguinte, bom, lá em Cachoeira do Sul, na área do Rodrigo, que tem uma capacidade de armazenamento de água aí de 150 milímetros, mais ou menos, numa eficiência agronômica de 70%, ou seja, eu consigo atingir 70% do potencial ofertado pelo clima, uma variedade de 110 dias. Se eu plantar ela no dia 1º/11, no meu pior ano, o clima me ofertaria, ou seja, a quantidade de água, luz solar, balanço hídrico, que eu poderia atingir no meu potencial produtivo por um material de 110 dias, seria, no pior cenário, 45 sacos e no melhor cenário, 88 sacos. A probabilidade é que, se eu plantar essa soja de 110 dias, aqui em Cachoeira do Sul, ou seja, lá na propriedade, no dia 1º/11, a probabilidade maior é que eu colhe entre 60 e 75 sacos. E a gente vê aqui que existe uma tendência de que, se eu vou atrasando o meu plantio, eu vou tendo redução do meu potencial produtivo. Eu vou saindo da melhor época de radiação solar e aí eu acabo perdendo um pouco mais do potencial produtivo. Isso só inverte em questões climáticas. Por exemplo, esse ano, a indicação era atrase o plantio, porque a disponibilidade de chuva seria melhor a partir do segundo semestre, de 20 de novembro para frente, dezembro e janeiro, seriam as melhores disponibilidades. Ou seja, temos que usar as informações a nosso favor. Né? E aqui tem umas séries históricas para a gente determinar. Então, se eu sei que a minha média é em torno de 67 sacos, a previsão climática para esse ano, para essa variedade de 110 dias, adianta eu sonhar e fazer uma adubação que eu vou colher 100 sacos por hectare? Se o clima vai me ofertar só 68 sacos de produtividade? Então, a gente consegue fazer uma adubação ajustada ao meu potencial produtivo. Entenderam? Indo além, né? A gente falou aqui sobre estruturar solo. Né? Um dos pilares que a gente traz é o manejo. Né? E um dos manejos importantes que a gente tem é a rotação de culturas. Esse aqui é só um exemplo de rotação de culturas, indo já para os últimos pilares de manejo. Né? Mostrando aqui, por exemplo, esse era um mapa de colheita de uma área onde tinha um problema aqui relacionado à compactação, se trabalhou plantas de coberturas diferentes nessas áreas, e a gente conseguiu, depois de 2 ciclos, trazer um resultado mais homogêneo de produtividade para essas áreas, né? Baseado nesses indicadores, plantas de cobertura e os indicadores de produtividade. Esse é um trabalho que é feito na Universidade de Santa Maria também, no campus lá em Frederico Westphalen. Um dos nossos sócios é o professor Antônio Santi, que trabalha aí há bastante tempo com plantas de cobertura, mais de 10 anos. É um trabalho que a gente faz muito bacana. Isso tem trazido para a gente muita informação sobre que coberturas trazer para inverno, para verão, para manejo no Brasil inteiro. Né? No final do dia, o que a gente vai entregar lá para o agricultor? Né? É um plano que vai dizer para ele, bom, para cada talhão eu vou usar, para esse talhão eu vou usar a estratégia de fertilidade tal, com a cultivar tal, com a população tal, com o manejo tal, com a rotação de cultura tal. Para cada talhão, então, eu vou ter um manejo ideal, um manejo mais ajustado, para que eu possa trazer mais produtividade. Ah, Rodrigo, mas aí tem ano que chove, a gente já viu que a importância que a irrigação traz, né, para todo esse. Tem ano que não, tipo, esse ano não tem esses manejos, nada disso aí vai funcionar. Né? A gente trouxe um exemplo aqui de um agricultor, na safra 16/17, olha só, ele produziu 67, quase 68 sacos, com 641 milímetros de chuva, no período crítico, né? Janeiro até março.
E a gente começou a calcular o seguinte, bom, quanto eu consigo converter de grão de soja por milímetro que chove? Uma conversão internacional, né? Então, eu consegui ver que eu consegui trazer 6,3 quilos de soja para cada milímetro de água que eu tive naquele ano na fazenda. No segundo ano, teve uma seca, ó, 17 e 18. Ó. Seca leve, né? Comparada desse ano, leve. Choveu metade, praticamente, mas eu consegui produzir ainda assim 49 sacos nessa área. Ou seja, eu consegui melhorar minha conversão de soja, de grãos, de quilos, por unidade de água, por milímetro de água. Ou seja, eu consegui melhorar minha eficiência agronômica. Lembra que a gente tinha um dado lá, eficiência agronômica, né? E na safra 18/19, choveu 405 milímetros e eu consegui 73,3 sacos de soja nessa área. Ou seja, eu melhorei ainda mais. Então, a gente vê que existe uma evolução dos indicadores técnicos. Cada vez eu consigo ser mais eficiente no uso da água. Né? Borboletinha. Ainda não começou com o papito. Ali. Então, aqui a gente tem uma ideia de aumento de eficiência. E por que eu sei que esse ano foi melhor? Imagina se nesse ano o produtor não tivesse feito nada de novo e tivesse essa conversão. Ele teria colhido 36 sacos por hectare. Essa diferença é que a tecnologia pode entregar para ele da informação, do manejo, de fazer as coisas certas nos lugares certos. Ou seja, 71% de aumento de eficiência técnica e 8% de aumento de produtividade. Né? A gente tem um comparativo que a gente faz, são áreas lado a lado, áreas com o manejo da Connect Farm, né, e áreas com o manejo do produtor. Esse é um compilado de 31 áreas, com áreas de 50 hectares lado a lado. A gente chama esse é um projeto Construindo e Desafiando a Produtividade, que a Connect Farm tem em parceria com algumas empresas, onde a média das nossas áreas foi de 66 sacos e a média do agricultor das fazendas foi de 55 sacos. Ou seja, escolher a variedade certa, para a fertilidade certa, para o ambiente certo, traz muita rentabilidade para o agricultor. E aí, isso faz com que a gente esteja firme e focado na nossa missão, que é sempre conectar as pessoas e as tecnologias para que a gente tenha uma agricultura melhor. Obrigado. Parabéns pela palestra, muito Obrigado. bom. Eu tenho duas perguntas na realidade. Qual é o custo dessa consultoria por hectare para o produtor e qual a abrangência de culturas que vocês trabalham? Se é somente cereais ou envolve forrageiras, fruticultura, entre outras? Fruticultura, de certeza, não. Né? Os algoritmos eles estão desenhados hoje para soja, milho, trigo, feijão, arroz. E agora a gente está começando um trabalho na Bahia com algodão. Nós já estamos em 9 estados. Nós temos hoje mais de 125 mil hectares de área atendida, né, no Brasil com essa metodologia. E o custo ele varia com o grau de informação e de trabalho que a gente tem com o agricultor. Tá? Ele começa em R$15 por hectare, que é o uso da plataforma e do sistema, onde o agrônomo vai imputar as informações e vai trabalhar dentro da plataforma, uma plataforma de dados que a gente tem, até próximo de um saco de soja, que é onde ele vai ter uma pessoa presencialmente lá, ajudando ele, coletando solo e fazendo todo o trabalho aí completo, full time. Né? Então, se tu é um agricultor, por exemplo, não, eu já tenho lá, eu já faço agricultura de precisão, já tenho meu trabalho, ótimo, não tem nenhum problema. Né? Então, a gente aproveita essas informações, a empresa vai fazer a parte de fertilidade lá normalmente, a gente vai pegar esses dados, vai construir o IGA dessas áreas e vai, a partir dali, fazer as recomendações. Mas se tu é agrônomo, tu quer as informações, a gente vai fornecer os indicadores e aí tu mesmo vai poder entrar no sistema e montar as tuas recomendações, as tuas doses. Tem algoritmo para tudo isso, para te ajudar a recomendar. Rodrigo, você está usando o drone para fazer as imagens de NDVI ou só pega do satélite? Como é que você está fazendo esse trabalho? Porque a gente sabe que os satélites, vamos dizer, aqui na região de Cachoeira, passa uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, sendo que, às vezes, a imagem de NDVI via drone, você tem aquela influência de nuvem que, de repente, não pega nessa semana, você vai ter a foto daqui a 15 dias ou daqui a 30. Como é que você está fazendo esse compilado ali para te levantar essas informações para o produtor? Tá. Em 2014, eu comprei um drone e um Vant. Eu mesmo montei, na época eu trabalhava com o modelo, eu mesmo montei o meu Vant, começamos a fazer imageamento aqui em Cachoeira. O primeiro voo, o Dirceu, todo mundo conhece, o Dirceu nele, né, da Emater.
Foi lá na área do Dirceu, 30 hectares. A gente foi lá voar e fazer o mapeamento com drone. Show de bola, 100% do mapeamento. Eu consegui mapear 30 hectares com uma bateria, né? Era uma área de teste, obviamente. A gente foi fazer o processamento disso, levamos 5 dias para processar 30 hectares. 5 dias. No computador que eu tinha. Poxa, e era um servidor. Precisamos de melhorar o processamento de imagens. A gente adquiriu servidores melhores, a gente conseguiu reduzir esse tempo para 24 horas. Mesmo assim, são 24 horas para processar 30 hectares. E aí eu comecei a ver o seguinte, cada voo do drone são 30 hectares. Por quê? Uma limitação da bateria. Obviamente, hoje tem sistemas maiores, mas nós estamos falando de drones que custam acima de R$100 mil para ter ganho operacional. Então, o Vant poderia ser uma alternativa boa. Então, montamos um Vant e começamos a voar com o Vant. O Vant tem um rendimento de 200 hectares, mas ele tem uma limitação de pouso e decolagem que tem que ser uma pessoa especializada. No caso, era eu que conseguia pousar e decolar sem quebrar o equipamento. Nem sempre, né? Às vezes dá uma caidinha e quebra. Mas eu sabia consertar pelo menos. E eu levei 30 dias para tirar uma informação de drone de todos os clientes que a gente tinha na época. 30 dias. Por quê? Tem que tirar entre 10 da manhã e 4 da tarde, por causa da inclinação do raio solar, para ter melhor disponibilidade. Só pode voar 120 metros, né? Então tem uma limitação de tempo também para fazer o dado, em função da legislação da ANAC. Drones registrados, tudo certinho. Eu fui num congresso e uma empresa disse assim, Rodrigo, e se eu te entregar 100% dos teus clientes toda semana no teu escritório, das informações? Né? Por 10% do custo. Aí nós passamos a trabalhar com o imaginamento de satélite. Dá para usar drone? Dá. É um pouco mais caro. Né? Tem que ter uma especialização nisso. Dá. A precisão das imagens é melhor. Mas para esse trabalho que a gente faz, o pixel de 10 metros por 10 metros ele é suficiente para a tomada de decisão. Se eu vou fazer uma aplicação de adubalanço, minha distribuidora vai largar com 20 metros, 30 metros. Então, um pixel de 10 por 10 é suficiente para esse tipo de análise. Agora, se eu quisesse olhar planta daninha ou insetos, aí sim o drone seria a melhor tecnologia possível. Hoje são objetos de decoração, que eu digo, lá na fazenda, né? Os drones e os Vants, mas são tecnologias fantásticas, formidáveis, mas hoje, em função de custo operacional e entrega de dados, as imagens são muito melhores para a gente. Hoje tem outros satélites, como o Planet, que eu consigo ter imagens a cada 3 dias, né, com a Planet. Então, tem um custo um pouco maior, obviamente, mas a gente consegue ter informação. Hoje nós estamos testando uma tecnologia por radar. Essa tecnologia de radar, também por satélite, ela independe de cobertura de nuvens. Então, a gente consegue trabalhar mesmo que tenha cobertura de nuvens. Isso, claro, com uma precisão um pouco menor dos dados, mas a gente consegue corrigir isso. Esse é o universo aí de usar drone ou imagem de satélite. Rodrigo, te agradeço muito novamente pela disponibilidade e pela palestra sobre esse importante tema. Eu quero chamar a colega Larissa, do IRGA de Candelária, para te dar uma lembrança aí sobre, né, da 22ª FENARROS. Obrigado.